quente no Vasco da Gama. Muita cobrança, protesto em São Januário, conselheiros do clube cobrando um posicionamento do Pedrinho na questão do Felipe, uma falta de respeito total. Ontem, no episódio do Capasso, Pedrinho, até o presente momento, não falou rigorosamente nada, não fez nota, e o seguinte, um clima de desrespeito generalizado do departamento de futebol do Vasco da Gama. E para piorar, o Vasco no domingo joga contra o Palmeiras, lá em Brasília. Pedro Paulo transferiu o jogo do Vasco lá para Brasília. Vamos falar muito aqui sobre a chegada do treinador, porque essa confusão que aconteceu ontem vai acelerar o processo aí de contratação, certo? A gente toma conhecimento aí que o Fernando Diniz ficou assustado com o que aconteceu ontem naquela coletiva. E o seguinte, a gente vai falar sobre a chegada também de reforços e demissões que precisam ser feitas no departamento de futebol do Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, você que está descontente com o atual momento do Vasco, para que você venha se inscrever, para que a gente possa ter voz ativa dentro do clube, para a gente cobrar esses caras, porque esses caras estão administrando o Vasco muito, muito mal. Faça a nossa voz chegar aí no Pedim com a sua inscrição. Meu amigo vascaíno, ontem o Vasco foi um bando dentro de campo, mais uma performance ruim do Vasco da Gama, dessa vez contra uma equipe de Série B. O Felipe fez a mesma coisa que o Carille fez, repetiu a equipe ontem. Se a gente mandou o Carille embora, era para ter mudanças. O Felipe não mudou rigorosamente nada. Ele conseguiu piorar o time do Vasco da Gama, modificações feitas erradas, certo? E muita sacanagem aí com relação a alguns jogadores que estão sendo protegidos nesse elenco do Vasco da Gama. Gente, olha só, essa situação do Felipe Coutinho já deu o que tinha que dar aqui no Vasco. Chegou a hora do Felipe Coutinho, eles querem manter o Felipe Coutinho, né, porque é cria, porque é protegido. Pô, bota no banco um pouco, cara. Felipe Coutinho está sem condição nenhuma de jogar futebol em alto nível. Está faltando protagonismo. Está jogando com nome aí, certo? Está jogando com nome. Cara, não se pode jogar com nome. Sistema defensivo ridículo, uma peneira com o Lucas Freitas e com João Vitor, o meio-campo que não cria, e só o Hugo Moura marca, o Vegete, coitado, sozinho lá na frente. Difícil, cara, o Vasco um bando. Para completar, depois do jogo, o Felipe dá aquela declaração com o Capasso. Eu vou falar o que eu falei aqui ontem, vou repetir, porque eu não tenho rabo preso. Eu quero fazer essa afirmação de novo. O Capasso, a gente pode questionar a qualidade técnica dele? Sim. Muitos vão achar ele bom, outros vão achar ele ruim. O que não dá direito do atleta, que é um ativo do Vasco, ser exposto da forma como foi ontem. Tá? A pergunta que o Lineker fez ao Felipe foi uma pergunta limpa,
honesta. Ele ficou aborrecido, porque empatou com o Operário. Daí, irmão, você não pode jogar a frustração em cima de um jornalista. Você não pode jogar a frustração em cima de um ativo do Vasco. Porque quem contrata mal é você, Felipe. Quem simplesmente toma decisões erradas é você. E foi o que eu falei ontem. Se não fosse esse laço de amizade aí que você, Felipe, possui com o Pedro Paulo, certo? Você não seria rigorosamente nada em nenhum clube grande do Brasil para ser executivo, para ser gerente, para ser treinador. Você não tem currículo para ser dirigente, para ser treinador. Ah, mas que o Felipe foi o jogador que ganhou mais título no Vasco. Então, ele que pegue a camisa do Vasco da Gama, saia da aposentadoria e jogue no lugar do Felipe Coutinho. Agora, como dirigente do Vasco, tem que mostrar muita coisa ainda. Precisa mostrar muita coisa. Não fosse essa mamata que tem aí no Vasco, se não fosse esse cabide de emprego, porque hoje no Vasco é pela amizade e não pela meritocracia, você pode ter certeza, o Felipe não seria rigorosamente nada. Você vê, o Flamengo não deu oportunidade para ele, o Palmeiras não deu, entendeu? Ontem, né, eu, na minha inocência, quando eu vi aquela situação, daquela entrevista, eu achei que o Felipe, né, ele tivesse vindo do Real Madrid, certo? Que ele tivesse, né, igual o Ancelotti do Real Madrid, né? Mas aí, porra, eu fui pesquisar ele veio do Bangu, né? Então, assim, cara, isso eclodiu uma bomba no departamento de futebol do Vasco da Gama. O próprio Pedrinho, numa posição frouxa, é um frouxo, administrativamente falando, não falou rigorosamente nada, não fez uma nota, achou normal esse desrespeito. Se amanhã vier um jogador e falar assim: olha, o Felipe é uma merda como dirigente, vai ficar bem falado. Por quê? Se ele falou isso de outro jogador, o jogador não tem condição, o jogador também pode falar dele. Então, um desrespeito generalizado. Agora, o Pedrinho era para ter feito uma nota, tá? Para explicar. Fez o quê? Vai ter retaliação em cima do Felipe? Não, não vai ter. Não vai ter aquele puxãozinho de orelha. Por quê? Hoje, o Felipe, ele, além de ter um cargo no Vasco, ele tem poder porque ele pertence a Sempre Vasco, grupo do Pedrinho, que botou ele lá. Vai tirar? Não vai. É frouxo. Enquanto o Vasco continuar desse jeito, dessa forma, cara, não vai melhorar. Não vai melhorar. Cadê a nota do Pedrinho? Cadê o posicionamento do Pedrinho? Ontem o Felipe agiu como se fosse presidente do Vasco. E ficou muito claro nesse episódio, certo? Que o Pedrinho não manda em porra nenhuma dentro do Vasco. Não manda em nada. Não manda em nada. Certo? E mais, o Felipe é tão funcionário do Vasco como o Capasso também é. Um funcionário não pode falar isso do outro. Os dois são ali, ó, CLT. Bom, essa situação toda vai ter desdobramento. Agora vem o jogo contra o Palmeiras, que o Pedro Paulo levou para Brasília, né? Por conta de 2 milhões de reais. Vai ganhar esse jogo? Provavelmente não. O Vasco pode até entrar na zona do rebaixamento. Mais uma coisa que eu quero falar aqui: essa situação do Fernando Diniz. Chega ao nosso conhecimento que o Fernando Diniz, aí, que está praticamente acertado com o Vasco, se assustou com esse episódio aí. Agora você imagina, o treinador deixa de vir para o Vasco da Gama por conta dessa situação, porque o treinador que está sendo contratado, ele para e pensa assim, irmão, pô,
Amanhã pode ser comigo, ele pode falar isso comigo. O futebol do Vasco fica exposto. E outra, ao invés, Felipe, de ficar falando merda aí, você e o Marcelo de Santana tinham que tomar vergonha na cara e contratar direito. Porque vai chegar o treinador aí, para vocês contrataram 14 jogadores, só o Nuno que presta. Só o Nuno que presta. Desde quando o Pedrinho chegou aqui, gastou 70 milhões, fora salário, certo? Vocês estão aí brincando de ser dirigente do Vasco da Gama, brincando de ser dirigente, e é essa situação. E no contrato. Você tem que estar preocupado com as renovações de contrato aí de alguns jogadores, que nem isso vocês têm credibilidade para poder fazer, e contratar atleta, né? Eu quero saber se vai chegar o Dudu aqui, conforme vocês estão prometendo, o Brian Rodrigues, né? O, o Tolói, o Balbuena, é isso que eu quero saber, certo? Então, clima de protesto, clima pesado no Vasco por esse jogo contra o Palmeiras. Qualquer atualização venho passar para vocês. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu.